Oi meninas, olha só, eu de corpo inteiro hoje, é um milagre. Vocês sempre me olham ali na telinha, fazendo as maquiagens, falando de cabelo, mas hoje eu vou abrir as portas do meu quarto para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, sobre como que eu vivo aqui. Aqui que a mágica acontece, mas geralmente vocês têm uma visão muito limitada do meu quarto, porque eu fico ali com a câmera parada e tal. Então a gente vai fazer um pequeno tour pelo meu cantinho de beleza e para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu dia a dia, um pouquinho mais da minha intimidade também para vocês. Então vamos lá. E tcharam! Vocês nunca viram desse lado, né, gente? Olha como é legal trocar de lado das coisas. Então é assim, aqui que eu gravo os vídeos, eu posiciono a minha câmera com o tripé. E basicamente aqui em cima tem as coisas mais práticas que eu preciso ter à mão, que são os pincéis. Inspirações de alguns livros aqui, que são os livros que eu gosto muito de ter como referência, às vezes para alguma coisa mais técnica que eu preciso estudar, então eu vou lá nos livros, quando só o Google não é suficiente. Aqui dentro tem algumas coisinhas que eu já vou mostrar para vocês, mas é aqui que tá a maioria da minha maquiagem, dos meus produtos. E assim, gente, eu até vi alguns vídeos de outras blogueiras que elas têm milhões de vezes mais coisa do que eu, mas eu, pelo menos, acho que o que eu tenho aqui é o suficiente, não precisa ter mais do que isso. Até mesmo porque a maquiagem estraga, então eu, pelo menos, prefiro ter o que eu vou usar no meu dia a dia. Às vezes, quando eu vejo que eu não estou usando tanto alguma coisa, eu dou para uma amiga. Futuramente também a gente pode fazer isso lá na fanpage do Face. Mas então é assim que eu divido. Aqui tem algumas esponjinhas, aqui eu guardo as bases, os BB creams e algumas outras cocitas, mas... E aqui a gente tem todos os produtos para face, que são bronzers, pós, iluminadores, pó com filtro solar, eu deixo todos eles desse lado. Até aqui, daqui até aqui são blushes, então tem um pouquinho de tudo, blush em creme, blush compacto, cintilante, mate, todos eles. Aqui eu tenho alguns iluminadores, alguns delineadores em gel. E aqui, que eu gosto muito, vocês sabem que eu adoro rímel, gente, eu sou louca por rímel. Então aqui eu tenho um montão de rímel. Só que a dó é que assim, o rímel você usando ele, gente, uma vez que você abriu, depois de uns 4 meses, já é hora de você pensar em jogar ele fora, dá mó dó. Mas o que eu faço? Os que eu gostei muito do pincel, eu pego o pincel, eu lavo ele, higienizo e às vezes eu uso com outro rímel mais novo. Então eu pego só o produto mais novo e uso o pincelzinho do antigo. Isso é uma dica muito legal para vocês. Então, passando essa parte aqui de rímel, delineador, lápis de olho, os jumbos da NYX estão todos aqui. A gente tem aqui os batons, alguns batons e alguns gloss, balme, hidratante. Eu deixo eles todos aqui organizadinhos. Aqui no fundo é o cantinho da bagunça mesmo, que eu guardo algum grampo, alguma coisa. Então a gaveta é essa, gente. A maioria dos produtos que eu uso estão aqui. E eu deixo os batons que eu gosto mais aqui em cima, que eles ficam mais fácil, mais à mão. E aqui eu guardo as paletas de sombra. Por que eu guardo elas pra fora, gente? Outra dica que eu dou pra vocês. Pra conservar bem a maquiagem, olha só. É importante que vocês tenham sempre... Tá vendo esses saquinhos aqui? Que é um gelzinho de silica, que ele evita que as coisas mofem. Porque maquiagem, gente, também... Olha, eu pelo menos moro aqui em Santos, é super úmido. Então muitas vezes o lápis de olho, você vê que ele cria um mofinho em volta. Uma sombra que você use com um pincel úmido. É bem perigoso isso, gente, pra você não contaminar e não ter problema de alergia. Legal deixar esses géisinhos aqui, esses saquinhos, no meio da sua maquiagem. Então eu acabo deixando aqui as sombras para elas poderem tomar mais ar e não aconteça isso de abafar e de mofar, criar fungos e bactérias. Então eu deixo todas elas aqui. Aqui é a minha caixinha mágica com os cílios postiços, que eu gosto bastante. Então eu deixo eles todos organizadinhos aqui. Tem alguns outros modelos. Apontador de lápis, que é importante. E as paletinhas. Agora que eu tô me ligando mais em paleta, porque pra viajar é ótimo, né, gente? Que não precisa ficar levando um monte de sombra. Então essa daqui é da Victoria's Secret, que eu gosto muito. Ela é mais pra usar à noite, porque tem bastante shimmer. Essa daqui é da NYX, uma coleção nova, que é bem bacana e também vem com batom. Adoro! E outras aqui também, da Marcelo Beauty, da Fins, Metal Look, Marcelo Beauty também, da NYX, que eu acho que tem um custo-benefício ótimo. Então também tem essa outra aqui que tem mais coloridos.
Essa daqui que é a mais recente, da Markwin, vocês têm visto nos vídeos. Super baratinha. E essa foi uma das primeiras que eu tive, que eu ganhei, na verdade, de presente, da Luizans, que vende em perfumaria, não tem erro. Então, basicamente é isso. Essas são as minhas paletas, que eu tenho gostado bastante. E aqui, se a gente andar um pouquinho mais, tem outras seções. Tem a seção dos cuidados faciais, que eu deixo tudo preparadinho aqui. Por exemplo, aqui eu tenho filtro solar, água termal, álcool em gel, que eu acho importante para você, antes de começar a manusear a maquiagem, ou de repente tá com os dedos sujos, você passa um álcool em gel, um hidratante, filtro solar com cor, meu fluido de vitamina C, que eu gosto muito, uso todos os dias e antes da maquiagem ele é ótimo. Aqui o Visionaire da Lancôme, que eu ainda não comecei a usar, mas deixei aqui porque a embalagem é tão bonita, né? Então eu também gosto de deixar por perto lencinhos demaquilantes. Aqui também muito importante, cotonete, às vezes para corrigir, para limpar algum borrãozinho. Também tem aqui um pacotinho de lenços anti-oleosidade. Uma toalhinha ali embaixo, porque eu costumo deixar um borrifador. Então às vezes eu quero dar uma lavada na mão sem levantar, eu borrifo um pouquinho de água, seco na toalhinha que tá ali. E aqui dentro eu peguei uma bombonière que já não estava mais sendo usada, acabei colocando um pouquinho de chuquinha de cabelo, algumas headbands, algumas coisas assim. Ai, minha vela de estimação, que eu adoro ligar a vela antes de gravar os tutoriais com um cheirinho tão gostoso no quarto, dá um clima assim. É uma maneira de deixar as coisas mais bonitas. Então eu adoro velas, então eu acabo deixando por aqui. Mas cuidado, viu, gente? Não vai pôr a vela perto do cosmético, que às vezes pode até, não sei, né? Se tiver álcool, é um perigo, né? Se for inflamável. Então essas coisas, muito cuidado. Então aqui eu tenho um pente, uma escova básica, as minhas pop pluma, que eu ainda não contei pra vocês, né? Que outro dia eu tava usando as plumas no cabelo. E aqui, gente, é o lugar onde eu costumo guardar os produtos que eu tenho que fazer resenha. Eu faço os vídeos de cabelo lá pra loja Doce Beleza. Então, que tem um canal aqui no YouTube, hein? Algumas já conhecem. Então, alguns produtos que eu tenho que testar, que eu preciso ainda usar, ou que eu tenho que gravar os vídeos, eu já deixo eles aqui para não perder o controle da situação, né? Para ficar bem organizadinho. E aí, subindo um pouquinho mais, aqui em cima eu tenho os meus finalizadores de cabelo. Então tem um pouco de tudo, tem gel, tem o after party para depois da balada, tem esse spray de água do mar para deixar um cabelo mais podrinho, spray de volume na raiz, spray fixador, mousse pro cabelo, esse para fazer escova e um shampoo seco. Então aqui é meu kit de primeiros socorros dos cabelos. E esses daqui, esses bonequinhos, foi o Luan, um seguidor meu muito fofo que me deu. São os bonequinhos do Chaves que eu adoro desde criança, ele sabe, então eu acabei deixando aqui para deixar as coisas mais alegres. Aqui na lateral tem umas credenciais minhas, meu crachá do trabalho, algumas coisas assim, as pautinhas, sugestões de pauta que eu mesma vou bolando, algumas coisas que vocês pedem. Então eu acabo escrevendo tudo aqui para deixar bem organizadinho. Aqui tem algumas sombras aqui dentro, que eu gosto de deixar, as sombras em pó. A maioria aqui é sombra em pó, não são as compactas. Aqui nessa gavetinha tem os corretivos. E aqui nessa última a gente tem alguns bastões para a forma do rosto. Esse daqui que é um pó da MAC de dar um bronzeado bem legal, que eu gosto de misturar com hidratante. Você pega esses pós-bronzeadores, gente, soltos, mistura com hidratante, faz uma misturinha, ó, parece que toma sol. Parece que foi pra praia e ficou linda, toda bronzeada. Então, gente, aqui é meu cantinho, esses livros, ó, já vou até mostrar pra vocês, porque eu recomendo bastante. Esse livro é de uma maquiadora, ela é bem focado assim, esse livro é bem focado na maquiagem para os olhos, então tem muitas ideias, inspirações, é bem bacana. E o Kevin Aucoin, que eu gosto muito, esse livro foi um best-seller pelo New York Times e olha o tamanho dele, uma delícia, né, gente? E também tem bastante dica de beleza de acordo com a etnia, com o formato do rosto, com a fisionomia. Eu gosto muito. E gosto muito desses rascunhos que eles colocam. Então, quando eu tô precisando estudar, é aqui que eu recorro. Eu acho que, por mais que a gente seja guru, blogueira, não tem tempo a perder, não. A gente tem que se atualizar. Então, ler é muito importante.
buscar referências, leio bastante revista, para vocês poderem ficar antenadas, sempre ter uma coisa nova para contar para vocês. Então, basicamente, aqui é o cantinho da beleza. Tem um pouquinho de outros detalhes do quarto que eu vou mostrar agora, mas é aqui que a mágica acontece, é aqui que eu fico com vocês na maior parte do tempo. E que legal que agora vocês conseguem conhecer o outro lado da coisa, né? Antigamente, quando eu gravava os vídeos, eu abria isso daqui, então algumas sabiam o que tinha ali dentro. Mas, ultimamente, enquanto eu gravo, quase não dá pra ver, fica bem longe. Mas aqui que tá um pouco do meu vício. Meninas, não me levem a mal. Eu vou explicar pra vocês por que tem tanto sapato aqui. Eu gosto muito de sapato e eu tive a sorte de, há 2, 3 anos, fazer uma campanha para uma marca de sapatos. Então eu ganhava muito sapato. Não vão achar que eu saio comprando que nem uma louca, porque já basta a maquiagem, né? Mas então aqui a regra é a seguinte: comprou um sapato novo, um sapato tem que ser doado. Então eu não guardo mais do que cabe. Eu tentei colocar essa disciplina para tudo, assim, para roupa, sapato. Então eu só posso ter o que cabe ali. Aí, claro, tem um pouquinho mais ali que vocês vão ver. Mas então aqui eu deixo os sapatos de salto, de festa, aqui tem algumas botas de inverno. E logo ali do lado embaixo tem o meu patins. Sou patinadora há muitos anos, já fui professora de patinação. Então esse é o meu patins de rua, porque eu não gosto muito de andar de carro, muito trânsito, então eu pego patins, vou embora, o que dá pra resolver a pé ou de patins, é assim que tem que ser. E ali também tem a baguncinha das bijus, os colares, brinco, pulseira, mas gente, nem repara muito que aquilo lá tá precisando de uma organização. Eu tenho sérios problemas, assim, demorei até pra gravar o vídeo porque... Ai, meu Deus do céu, me banana inteira, tô sempre correndo, então eu acabo deixando as coisas jogadas. Mas vocês mereciam um pouquinho de organização para ver meu quarto bonitinho, né, gente? Aqui já é meu cantinho de dormir, onde eu deixo assim algumas coisas que me trazem um pouco de paz. Então, minhas amigas sabem que eu gosto muito de santinhos, essas coisas todas, então fui presenteada com alguns que estão ali. Também tem um pouquinho de arte, meu tio Eber de Góes é artista plástico, então ele sempre me presenteia com alguma coisa que significa, que de alguma forma me representa. Então a gente tem ali alguns desenhos que ele fez, algumas colagens com desenho. Também tem minha nota de $1 milhão aqui, que me traz um pouco de inspiração, mas não é só o dinheiro não. As bolinhas coloridas representam as coisas importantes da vida, por exemplo, a saúde, a família, a união, o amor, o estudo, o conhecimento, então tá tudo ali. Marilyn Monroe, que é minha diva mor, amo de paixão. Então esse é o meu cantinho mesmo de dormir, tem algumas coisas, um filtro dos sonhos aqui, eu sou super esotérica, então tem minhas pedras ali com algumas propriedades, meus incensos. Tem também um mantra budista aqui, que é um Mani Padme Hum, que eu gosto. Então um pouquinho de coisas que eu ganhei dos amigos, algumas coisas que eu trouxe de viagens, presentes de família, mais um pouquinho de velas. Então esse é o cantinho de dormir. E outro dia me perguntaram por que a parede é vermelha. Vermelha é minha cor preferida. E de acordo com a cromoterapia, é uma cor que falta, que vibra pouco com as letras do meu nome. Eu sei que é bem complexo isso, mas eu fiz um estudo em cima do meu nome, então as cores que faltavam eram vermelho e laranja. E eu adoro vermelho, acabei pintando a parede, mas como tem cortina, tem quadro, acaba não pesando tanto e pra mim já faz uns 3 anos que ela tá aí, não me incomoda de maneira alguma. Porque o quarto é todo branco, então acaba equilibrando, né? Já nesse outro cantinho tem um pouco do que eu gosto muito, que são meus livros. E essas caixinhas que vocês estão vendo aí são caixinhas que vieram de vários lugares do mundo. Bom, finalizando aqui a nossa volta olímpica, tem a caixinha de correio que chegou hoje, que foi a Carlota, uma querida leitora lá de Salvador, que mandou umas lembrancinhas pra mim. Beijo, Carlota, obrigada. Aqui a gente tem os meus sapatos do dia a dia, um pouquinho de sapatilhas, que eu ando muito a pé. E quando eu trabalho também, eu fico muito tempo em pé, nas entrevistas, nas gravações, então eu prefiro optar por opções mais confortáveis, o mais confortável possível. E aqui tem casacos, aqui tem os meus blazers e algumas camisas, algumas blusas que eu uso também para trabalhar, então a maioria das coisas que eu uso no dia a dia ficam mais fáceis, lá no armário já são outras coisas mais para sair, algumas coisas de festa. Então terminando tá aqui a outra região da minha bagunça que eu sofro para deixar organizadinho, mas hoje eu tentei deixar nos trinks, pelo menos um pouquinho. E é isso aí, gente, nada mais justo, vocês me acompanham, me aturam, me apoiam. Então hoje vocês entraram aqui no meu quarto. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas. Um beijo grande e até a próxima!